Olá, amigos da página O Apocalipse, amigos do Facebook, do YouTube, que acompanham meu trabalho. Tentei fazer uma transmissão ao vivo agora, mas não foi possível. Mas tudo bem, né? Vocês podem assistir a gravação aí, até melhor, né? Pode assistir também em outra hora. O grande problema que eu quis abordar nesse assunto, disse que tinha uma mensagem importantíssima para falar para vocês, é a respeito dos pregadores que estão aparecendo por aí. Agora está aparecendo pregador de todo lado. Por quê? Porque tanto o YouTube quanto o Facebook disponibilizaram esse recurso de você poder fazer transmissões ao vivo. E eles entram lá, transmitem ao vivo aí, falam aquilo que querem, aquilo que desejam, né? E muitas vezes ensinam as pessoas erradas. E pessoas que têm pouco conhecimento, pouco entendimento da palavra de Deus, eles estão caindo nessas armadilhas, nessa cilada, né? E uma coisa assim que eu vi, que me impactou muito, foi alguém falando da salvação, né? Disse que salvação, que pregam que salvação não se perde, e salvação perde, e quem não andar dentro da lei de Deus vai perder a salvação, vai ser condenado, né? Isto é uma grande mentira, uma mentira deslavada, terrível e perigosa para o evangelho, perigosa também para a sua alma. A salvação, ela é 100% inteiramente garantida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vou provar para vocês com base bíblica. Com base bíblica. Vamos lá. No Evangelho de João, no capítulo 17, vamos ler dos versículos 11 a 15, diz assim, ó: eu já não estou mais no mundo. Aqui é essa passagem que Jesus fala está na oração sacerdotal, fazendo a oração pelos discípulos. Olha o que ele diz aqui, ó, orando a Deus o Pai. Ele diz assim, ó: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome aqueles que me deste, assim para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus Cristo, ele faz uma oração para Deus o Pai. E o que ele fala? Pai, eu peço pelos meus discípulos, né? Não só, primeiramente ali, pelos apóstolos, mas também por todos os de seus discípulos, todo aquele que vier a crer em seu nome. E ele fala, Pai, o Senhor me deu esses discípulos, e enquanto eu estava aqui na terra, eu cuidei deles, e nenhum deles se perdeu, né? Aí sempre tem aquele engraçadinho que vai falar assim, mas e o Judas? Jesus Cristo até deixou a resposta aqui, ó, né? Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Se Judas não se perde, né? As profecias do Velho Testamento que apontavam que aquele que comia no prato com Jesus ia traí-lo, que ele ia ser traído com um beijo, que um de seus companheiros ia o trair. Então, quer dizer, se Judas não se perde, né? Não, ele não perdeu a salvação, bem lembrado. Se Judas não fosse condenado, né? Não fosse perdido, as escrituras estariam erradas, né? Mas dos outros nenhum se perdeu, né? E Jesus, ele fala, olha, Pai, eu cuidei dos que o Senhor me deu, guardei, ensinei, eduquei, e nenhum se perdeu, né? E depois ele continua e fala assim, ó, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus, ele está fazendo uma oração a Deus o Pai, né? E ele pede assim, Pai, eu cuidei deles, eu guardei deles, ninguém se perdeu, tá, Pai? E agora eu tenho que ir, eu tenho que ser sacrificado na cruz, ressuscitar e voltar para o céu, não vou estar mais fisicamente aqui com eles. Cuida deles, Pai, para que eles não se percam, né? Então, quer dizer, se Jesus Cristo, ele teve capacidade de cuidar dos seus, né?
agora ele precisa fisicamente, porque espiritualmente ele está conosco, mas fisicamente ele precisava ir para o céu, né? E ele pede para o Pai cuidar. Quer dizer que Jesus Cristo ele foi competente para cuidar dos seus e não deixou nenhum se perder. Agora ele pede para o Pai para que cuide dos seus, mas o Pai é incompetente. Mas que é isso, gente? Que barbaridade uma pregação dessa. Perca de salvação é terrível, é horrível. Então quer dizer que Deus o Pai, o Criador, o Onipotente, o Todo-Poderoso, ele é um incompetente. É isso que estão falando. Se Cristo não perdeu ninguém, o Pai perdeu. É horrível essa doutrina. É uma grande mentira, né? E esses mesmo que pregam essas mentiras para vocês aí no Facebook, no YouTube, que contam essas lorotas que muitos, milhões acreditam, né? A oração deles, né, de determinação, esse mesmo que estava pregando aí que eu vi, eu não vou falar o nome, mas ele mesmo ora determinando. Eu determino que Deus vai abençoar a sua vida. Eu determino e eu ordeno que Deus vai fazer aquilo. E Deus ele me ouve e ele me obedece, né? Então quer dizer, um homem, um pecador, um sujo, um imundo, ele determina as coisas e Deus obedece. E agora Cristo, o perfeito, o justo, o santo, ele pede para o Pai, Pai, guarda esses aqui até o final, né? E o Pai não obedece a Cristo. Não obedece não, né? Que Deus não é assim. Mas o Pai não ouve a Cristo, não cede a sua petição. Que é isso, gente? Que terrível, que doutrina mais terrível. Aí você vai falar assim para mim, mas é aquele que viveu dentro da igreja, né, a vida inteira, depois ele pegou e pecou e saiu, aí ele perdeu a salvação. Não, ele não perdeu. Jesus Cristo não colocou aquela parábola do joio e do trigo? Joio é joio, trigo é trigo. Eles são parecidos, mas são duas plantas diferentes, né? Você não planta um pé de limão e ele se transforma num pé de laranja amanhã. Nasceu limão, vai morrer limão. Nasceu laranja, vai morrer laranja. É assim. Então o joio e o trigo são duas plantas diferentes, não são? Mas Cristo falou que eles vão ficar misturados ali. Dentro da igreja, no mundo, eles estão misturados. Mas eles não são a mesma coisa. E no final, Cristo vai falar, ó, esse aqui estava dentro da igreja, esse aqui estava aí, fingindo que era cristão, pregando para todo lado, conhecia a Bíblia e tal, mas esse não é meu, esse aqui é de joio. Agora esse aqui, por mais humilde que fosse, talvez nunca falou, nunca pregou, mas esse era meu, esse está salvo, né? Então fuja dessa doutrina terrível. Quero apresentar mais um argumento ainda, né? Mais um argumento, tá lá em Evangelho de Marcos, né? Porque eles pregam que se você não obedecer a lei, né, os mandamentos e tal, né, você não vai ser salvo. Lembra daquela passagem de Jesus com o jovem rico? Olha o que Jesus fala para ele, ó. Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não defraudarás alguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha lá, um religioso perante a Cristo, e Cristo falou: ó, você já conhece a lei, não é? Não pode matar, não pode roubar, e e tititi. Mas tudo isso eu tenho observado, né? E versículo 21, olha a resposta, né? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tá aí, né? O jovem rico falou: olha, eu observo toda a lei, né? E por quê? Porque ele era judeu, ele ia no templo, ele conhecia a lei, ele lia as escrituras, o Velho Testamento, e ele obedecia, respeitava tudo aquilo ali, mas não tinha salvação, não tinha. E provavelmente, né, se depois ele não se arrependeu, ele morreu condenado. Jesus não disse para ele que para ser salvo teria que pagar, teria que comprar isso, ou teria que ajudar os pobres em troca de salvação. Jesus testou o coração dele para ver se o amor dele estava em Cristo ou nas riquezas. E ele provou, né? Olha lá, mas ele, contrariado
com essa palavra retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então quer dizer, não é respeitar, obedecer à lei de Deus é muito bom, você deve fazer, você deve observar tudo que a palavra diz e manda, ser um praticante. Não apenas leitor da palavra, mas um praticante em sua vida. Não mentir, não roubar, não defraudar, não prejudicar ninguém, fazer o bem e tal. Tudo bem, mas isso não garante a sua salvação. De maneira nenhuma, obedecer à lei não garante a salvação de ninguém, né? E essas pessoas, elas acham que vão ser salvas. Você acha que você vai chegar com esse espírito imundo lá no céu e dizer, olha, eu mereço estar aqui. Ninguém merece estar lá. Romanos capítulo 3, entra lá na minha página, lá no meu perfil lá no YouTube, você vai ver, né, que Romanos capítulo 3 diz que não tem ninguém, nenhum que é bom, nenhum que faça o bem, nenhum justo, nenhum homem sequer que seja bom. Todos são maus, todos são pecadores, e todos carecem, todos necessitam da graça de Cristo, todos necessitam da misericórdia de Deus. Ninguém é bom, né? Mas eles se acham bons o suficiente. Aquele que se acha bom o suficiente para a salvação, ele não conhece o Evangelho de Cristo, ele não conhece Jesus, né? Porque se eu, com as minhas obras, ou com a minha pregação, ou com esse trabalho que eu faço, fosse uma forma de pagar a minha salvação, então seria desnecessário o sacrifício de Jesus Cristo. Ele teria morrido totalmente em vão. E para encerrar, né, para que vocês não caiam mais nessa lorota, a salvação é garantida 100% em Jesus, né? Para que vocês nunca mais caiam nesse conto de fadas, meus irmãos, vamos lá. Gálatas, no capítulo 2, vamos ler o versículo 16, o que Paulo fala para os Gálatas, para os crentes Gálatas? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É pela fé, não é pela obra. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E aí, como é que me explicam isso? O que vão falar? Paulo falou bem claro, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ninguém vai ser justo, ninguém vai ficar justo diante de Deus pelas obras. Não adianta. Agora, depois de transformado, depois de aceitar Cristo, crer no seu sacrifício, na sua obra, crer, ter fé nele, aí sim, depois disso, com certeza você pode praticar as boas obras, que ele vai te dar uma grande recompensa. Mas salvação não. Salvação somente em Cristo. O mérito é todo dele. Eu tenho certeza da minha salvação, estou garantido de que vou entrar no céu. Porque eu sou mau, porque eu sou ruim, porque eu sou pecador. Mas Cristo, ele pagou tudo. Então quando eu chegar lá, eu vou chegar humilde e falar, muito obrigado, Senhor. Porque somente o Senhor poderia me salvar, esse homem ruim, esse homem mau que eu sou. E no versículo 21 de Gálatas 2, para terminar mesmo, ele diz assim, ó. Não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça vem da lei, Cristo não precisava ter nascido como homem. Cristo não precisava ter sido crucificado e receber todos aqueles açoites. Por quê? Porque a lei já existia. O Velho Testamento, os 10 mandamentos, toda a lei de Levíticos ali, todos os mandamentos já existiam. Cristo, ele veio para cumprir tudo em nosso lugar. Então não caia nessas bobagens, nessas besteiras que estão pregando por aí. A salvação é 100% garantida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilha, que seus amigos precisam saber disso. Compartilha. Se eles ficarem chateados e magoados, foi o irmão Alisson Dias aqui que falou. Não foi você não. Compartilhe, ajude a espalhar. Muito obrigado.